As 12 Princesas Dançarinas. Havia um rei com 12 lindas filhas. Elas dormiam em 12 camas dispostas em um mesmo quarto. E quando iam deitar-se, a porta era fechada e trancada. Contudo, a cada manhã, os seus sapatos estavam bem gastos, como se elas, com eles, tivessem passado a noite a dançar. Mas ninguém conseguia imaginar como isso podia ser, ou aonde as princesas poderiam ter ido. Então o rei mandou anunciar por todo o reino que se alguém desvendasse o segredo de onde as princesas dançavam durante toda a noite, poderia escolher a que mais lhe agradasse como esposa e seria o herdeiro do trono. Mas quem quer que o tentasse e não conseguisse, após 3 dias e 3 noites, seria executado. Logo um filho de rei se ofereceu. Foi bem recebido e, à noitinha, levado para o quarto ao lado do das princesas. Lá, ele deveria permanecer de guarda para descobrir onde as princesas iam dançar. E para que nada se passasse, longe de sua vista, a porta do quarto delas foi deixada aberta. Mas o príncipe logo adormeceu, e quando acordou pela manhã, descobriu que as princesas haviam dançado toda a noite porque os seus sapatos estavam cheios de furos. O mesmo se passou nas 2 noites seguintes. Sendo assim, o rei ordenou que ele fosse executado. Depois deste príncipe, outros se ofereceram, mas todos tiveram a mesma sorte e foram executados da mesma maneira. Porém, aconteceu de um velho soldado que fora ferido em batalha e não mais podia lutar, passar pelo país onde reinava esse rei. E ao cruzar uma floresta, encontrou uma velha mulher que lhe perguntou onde ia. Nem eu mesmo sei onde vou ou o que devo fazer, respondeu o soldado desanimado. Mas bem que gostaria de poder descobrir onde dançam as princesas, para que possa um dia ser rei. Bem, comentou a velha, isso não é uma tarefa tão difícil. Simplesmente recusa o vinho que uma das princesas te levará de noitinha e logo que ela se for, finge dormir profundamente. Deu então ao soldado uma capa, acrescentando: assim que vestires, ficarás invisível e poderás seguir a princesa por onde elas forem. Ouvindo esses bons conselhos, o soldado decidiu tentar a sorte. Foi até o rei e prontificou-se a executar a tarefa. Foi bem recebido, como os outros haviam sido, e o rei ordenou que lhes dessem vestimentas finas. Com a chegada da noite, foi levado a seu quarto. Quando ia deitar-se, a princesa mais velha trouxe-lhe uma taça com vinho, mas o soldado derramou o vinho disfarçadamente, sem experimentar uma só gota. Depois deitou-se em sua cama e, em pouco tempo, começou a roncar bem alto como se estivesse profundamente adormecido. Quando as 12 princesas escutaram o ronco, riram-se a valer, e a mais velha falou: este também poderia ter sido mais esperto em vez de perder a vida dessa maneira. Então, as 12 levantaram-se e, abrindo as gavetas e as caixas, retiraram delas as suas mais finas vestimentas, vestiram-se admirando-se ao espelho e saltitaram ansiosas por começar a dançar. Mas a mais nova disse: não sei porquê, mas enquanto estáis todas felizes, me sinto bastante inquieta. Tenho certeza que algo de ruim nos acontecerá. Que boba, comentou a mais velha. Estás sempre com medo. Já esqueceste quantos filhos de rei nos vigiaram em vão? E este soldado, mesmo sem o narcótico que pus no vinho, aposto que teria dormido profundamente. Quando estavam todas prontas, deram uma espiada no soldado. Mas este ainda roncava e não mexeu sequer uma das mãos ou um dos pés. As princesas julgaram-se, portanto, a salvo, e a mais velha foi até a sua cama e bateu palmas. Então,
a cama afundou no chão e um alçapão se abriu. O soldado observou-as descendo pelo alçapão, uma depois da outra, com a mais velha liderando o caminho. Certo de que não tinha muito tempo a perder, ele pulou da cama, vestiu a capa que a velha lhe dera e foi atrás delas. Mas descendo as escadas, pisou na cauda do vestido da princesa mais moça e ela logo alertou as irmãs. Nem tudo está bem. Alguém segurou o meu vestido. Ai, que criatura mais boba! Exclamou a mais velha. Deve ter sido apenas um prego na parede. E assim continuaram descendo até chegarem a um pequeno e agradável bosque onde as folhas eram de prata e reluziam lindamente. Sentindo vontade de levar uma lembrança de lugar tão lindo, o soldado quebrou uma pontinha de um galho de árvore, o que, porém, fez um ruído bem alto. A princesa mais nova alertou as irmãs mais uma vez. Estou certa de que algo está errado. Não ouvistes esse ruído? Isso nunca antes aconteceu. Mas a mais velha declarou: são os nossos príncipes que gritam de alegria com a nossa aproximação. Chegaram então a um outro pequeno bosque onde todas as folhas eram de ouro. E depois há ainda um terceiro, onde as folhas brilhavam como diamantes. E o soldado partiu um pequeno galho em cada. E a cada vez um ruído bem forte se ouviu, fazendo a princesa mais nova estremecer de medo. Mas a mais velha ainda insistia serem apenas os príncipes dando brados de alegria. E assim foram indo até alcançarem um enorme lago em cuja margem havia 12 barquinhos onde sentavam-se 12 belos príncipes à espera das princesas. Cada princesa sentou-se em um dos barcos e o soldado entrou no barco da princesa mais nova. Ao remarem pelo lago, o príncipe que estava no barco com a princesa mais nova e o soldado confessou: não sei explicar porquê, mas embora reme com todas as minhas forças, não deslizamos tão fácil e rapidamente como de costume, e eu me sinto bastante cansado. O barco hoje parece muito mais pesado. Deve ser por causa do tempo que está tão quente, disse a princesa. Também eu estou sentindo muito calor. Na outra margem do lago ficava um belo castelo todo iluminado, de onde vinha a alegre música de trompas e trombetas. Lá desembarcaram, entraram no castelo e cada príncipe dançou com a sua princesa. O soldado, todo esse tempo invisível, com elas dançou também. E quando qualquer uma das princesas tinha uma taça de vinho posta ao seu lado, o soldado a bebia inteirinha, de modo que quando a princesa aproximava a taça dos lábios, a encontrava vazia. Isso também assustou tremendamente a princesa mais jovem. Mas a mais velha ordenou que se calasse. Dançaram e dançaram até às 3 da manhã, quando já os seus sapatos estavam gastos, obrigando-as então a retornarem para casa. Os príncipes remaram novamente os barquinhos, levando as princesas através do lago. Mas dessa vez, o soldado foi no barco da princesa mais velha. E ao alcançarem a outra margem, as princesas despediram-se com a promessa de voltar novamente na noite seguinte. Quando chegaram nas escadas, o soldado adiantou-se e foi correndo deitar-se em sua cama. Assim, ao subirem lentamente as escadas, tão cansadas as 12 irmãs estavam que ouviram os seus roncos vindo de cima e pensaram: tudo está bem. Depois, tiraram e guardaram as suas roupas de festa e os sapatos e foram dormir. Pela manhã, o soldado nada disse sobre o acontecido, pois desejava participar mais um pouco daquela estranha aventura, e assim o fez, na segunda e na terceira noites. E tudo aconteceu como antes. As princesas dançaram até os seus sapatos despedaçarem e depois retornaram para casa. Contudo, na terceira noite, o soldado surrupiou uma das taças douradas como lembrança
de onde estivera. Ao chegar o momento de declarar o segredo das princesas, o soldado foi levado perante o rei com os 3 galhos e a taça, enquanto as 12 irmãs ouviam escondidas atrás da porta o que ele diria. E quando o rei lhe perguntou: "Aonde vão minhas 12 filhas dançar todas as noites?" Ele respondeu: "Dançam com 12 príncipes em um castelo debaixo da terra." Então contou ao rei tudo o que acontecera e mostrou-lhe os 3 galhos e a taça de ouro que trouxera com ele. Então o rei chamou pelas 3 princesas e perguntou-lhes se o que o soldado dizia era verdade. Vendo que haviam sido descobertas e que nada poderiam negar, as princesas confessaram toda a verdade. O rei perguntou ao soldado qual das filhas desejava escolher por esposa e ele respondeu: "Já não sou muito jovem, escolho a mais velha." E os 2 se casaram naquele mesmo dia e o soldado foi declarado o herdeiro do trono.